Modo de processos internos. Documentação é tudo. Vamos lá, galera. O que é uma documentação? Tem muita dúvida na cabeça das pessoas do que é você documentar um processo. Documentar é uma palavra, tipo, parece coisa chata de se fazer, né? Não vou falar que é legal, mas ele ajuda bastante. Então, documentação é tudo que a sua empresa precisa ter escrito para que qualquer pessoa que entre na sua empresa, basta ler um manual e ela consiga executar uma função. Por exemplo, tá? Quando eu trabalhava 100% sozinho e eu comecei a eu contratei a Eduarda para trabalhar junto comigo, eu contratei ela para ela ser minha gestora de projetos, para ela ser meu braço direito. Então, é muito melhor eu documentar tudo que é essa função, quais são as exigências, quais são os processos, quais são os passo a passo dessa função, e ela ir lá ler, do que eu ter que parar meu tempo para ensinar ela. Então, documentação, ele é um encurtador, tá? Via de regra é isso. Eu posso documentar as coisas em um manual, eu posso documentar as coisas em vídeo, eu posso documentar as coisas no MindMeister, por exemplo, igual eu estou fazendo aqui, tá? Então, documentação é o processo que uma pessoa deve seguir para executar alguma função. Tem algumas coisinhas que eu quero deixar em xeque aqui, que é assim, hoje, se você não tem uma documentação, você precisa ter o mínimo documentado. Porém, se tem alguma função que não tem como ser outra pessoa que execute essa função, poxa, por exemplo, né? Poxa, William, eu sou um cara muito forte, eu sou muito foda em programação. Eu programo na unha mesmo, eu sei tudo. Então, eu não vou abrir mão, não tem jeito nenhum de eu abrir mão dessa função. Cara, tudo bem. Você pode documentar para você se ajudar, mas se você cria uma documentação muito complexa, você acaba não desempenhando documentações diárias que você com certeza vai delegar. Então, assim, é uma faca de dois gumes a parte da documentação, mas a documentação é importante para você mesmo se orientar, para você quando você esquece, ou para você poder treinar outra pessoa, tá? Então vamos lá, por que a cabeça do dono não é um sistema? Enquanto só você sabe o que fazer, o negócio depende de memória, improviso e da sua sensação, do seu feeling, entendeu? Então não faz sentido nenhum as coisas ficarem 100% na sua cabeça, porque você vai virar escravo de você mesmo. A sua empresa, ela deve ser uma empresa que funcione as operações mínimas, pelo menos sem você. As pessoas têm que tomar decisões. E você não pode ficar microgerenciando tudo. Se alguém precisa te perguntar para executar, o sistema não existe. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Chegou um cliente, aí eu tenho um gestor de projetos. O gestor de projetos vai falar, toda vez que entrar um cliente, o gestor de projeto, ele vai vir me perguntar, William, o que eu faço agora? Eu tenho que criar uma pasta no Drive? William, eu tenho que criar uma pasta para um designer, para qual designer eu passo? Se a pessoa tem que parar e te perguntar e você tem que parar e responder, o processo, a documentação não existe. Entendeu? É simples assim, tá? Não tem sistema. A ideia é que o sistema fique em um local onde qualquer pessoa pode ir lá e consultar o que deve ser feito. Por exemplo, no meu caso, tá? Deixa eu abrir aqui na outra aba aqui. Sobre entrega de projetos. Vamos lá. Eu tenho aqui uma documentaçãozinha básica para minha gestora de projetos, tá? Que ela funciona da seguinte forma. Toda vez que entra um cliente, aliás, toda vez que eu entrego um projeto no Figma, a minha gestora de projetos ela tem que vir aqui, ó. Quando entregamos projetos no Figma para o cliente aprovar, temos que seguir os seguintes passos. Olá, nosso time finalizou o design, vou enviar o link para você. Aí ela envia o link. Aí o terceiro passo, ela envia esse vídeo. Olá, vou enviar o vídeo tutorial. Aqui é um vídeo meu ensinando como o cliente deve solicitar as alterações no Figma. E ainda coloca por cima. Quarto passo, perguntar para o cliente se ele poderá realizar alterações até um dia útil. Então ela vem aqui e vai dando Ctrl+C, Ctrl+V. Tá vendo que eu não tenho que parar o meu tempo para explicar para a pessoa o que deve ser feito? William, o que eu faço agora para entregar o projeto? Cara, tem documentado lá no meu ClickUp, vai lá e dá uma olhadinha. Então a pessoa vai lá, dá uma olhada e executa os passos. Então tem uma documentação completa aqui. Por exemplo, quando inicia um cliente, ó, vamos ver aqui, ó, procedimento para clientes novos. Quando fechamos um novo projeto, esse é o procedimento padrão. Cria um grupo no WhatsApp, coloca a foto no perfil, vai na pasta do Drive, compartilha, coloca um checklist na descrição do grupo, coloca o cliente no grupo, manda essa mensagem para o grupo, bem-vindo ao universo da Prisma. Então tem uma documentação. E eu não tenho que ficar fazendo as coisas sozinho. Eu consigo contratar outra pessoa e peço para a pessoa executar o que está documentado, tá?
O que é documentação na prática? Primeiro, não é burocracia, tá? Documentar não é criar regras difíceis, não é a gente ficar complicando muito, é só você parar e sentar e escrever no papel ou gravar em algum vídeo o que deve ser feito, como aquele processo, algum processo que você está documentando deve ser feito, deve ser seguido, tá? É literalmente você transformar o que você já faz em checklists, em vídeos, em passos lógicos, em templates, em modelos de decisão, em padrões de qualidade. Então, documentar é basicamente isso daqui, tá? Eu documento basicamente tudo em vídeo, no ClickUp, eu deixo anotado, eu crio checklists, playbooks, eu gosto muito de documentar, porque eu quero ter uma empresa que não dependa 100% de mim para fazer as coisas. Eu quero, por exemplo, no dia à tarde, eu não estou fazendo nada, não quero trabalhar, vou fazer outra coisa, estou de saco cheio, sei lá, né? Apesar de não fazer isso, uma hora ou outra eu gostaria de, sei lá, né? Vou tirar umas férias aqui, sei lá, 2 semanas, né? Então a ideia é que você documente as coisas para nada ficar na sua mão. Então, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar outro exemplo aqui. Aqui eu tenho um processo documentado de como se deve trabalhar com social selling na minha empresa. Então aqui eu gravei um vídeo, que na internet não sei porque tá meio zoada, mas tem um vídeo aqui, ó, como funciona os nossos produtos, e eu explicando como é que funciona a trilha, né? Então tá aqui, ó, documentação, deixa eu ver aqui o nome, documentação de processo, né? Como conversando com a galera na prática, como trabalhar com CRM. Então eu já tenho um tutorial fechado aqui para minha própria equipe poder desempenhar, tá? Então isso aqui nada mais é documentar, você criar uma documentação, algo que não seja tão burocrático, que seja simples de seguir, tá? Documentar não é só para o time, é para você também. Primeiro porque isso vai dar uma clareza imensa de aonde está o gargalo. Se você documenta as coisas e você entende que sempre o cliente demora 3, 4 dias para, por exemplo, mandei o design para o cliente, aí eu estou pedindo feedback para o cliente, e o cliente demora 3, 4 dias para te dar uma devolutiva do projeto, para ver se está ok, e depois começa a te apressar, você já sabe onde está o gargalo, está faltando follow-up. Dando um exemplo. Então, se você documenta e você tem claro na sua cabeça qual que é o gargalo, você consegue se lembrar e metrificar onde está o gargalo das coisas. Então, libera a sua cabeça, né? Deixa você mais tranquilo, coloca outra pessoa para fazer, permite você revisar e melhorar os processos com base em dados, exatamente o que eu acabei de falar, e deixa claro onde estão os gargalos. É basicamente isso. Melhor ter um rascunho rodando do que esperar o manual perfeito. Cara, galera, documentação não é uma coisa tipo assim, eu vou parar e vou documentar toda a minha empresa, 100% da minha empresa e depois eu vou voltar a trabalhar. Não é assim. Eu sempre que vira e mexe estou documentando uma coisa nova. Por exemplo, ó, eu vim aqui, ó, esse vídeo aqui, como funcionam as abas da Como? É um vídeo. Agora esse outro vídeo aqui, ó, como funcionam os nossos produtos? É outro vídeo. De outra época. Porque eu mudei o produto. Então eu deixo aqui onde a pessoa consegue vir aqui e não ter que me perguntar. Imagina eu ficar 40 minutos com ela explicando qual é o produto, como que funciona a trilha que eu treinando a Eduarda e o Douglas. Imagina eu ter que ficar aqui 40 minutos explicando para eles, digamos que a gente tem uma substituição na equipe. Outra pessoa que vai entrar na equipe para agregar, eu tenho que ficar 40 minutos com ela explicando? Não. Eu falo, cara, a primeira coisa que você vai fazer, você vai assistir toda a documentação e vai entender como é que funciona e aí você vai chegar até mim para tirar dúvidas e a gente esclarecer alguns outros pontos. Então é muito mais simples, tá? Rascunho que roda já reduz erro, retrabalho e dependência. Exatamente. Melhor você ter uma documentação básica e depois você melhorar o processo do que você não ter documentação nenhuma e ficar com perfeccionismo. Toda documentação nasce errada e fica certa com o uso. Perfeito. Perfeito. Principalmente quando você for documentar o processo de vendas, uma hora ou outra, você vai querer testar alguma coisa. E às vezes você testa e você vê que, poxa, se eu faço essa pergunta na reunião, eu tenho mais chance de fechar, o cliente sempre acha interessante. Então, isso é uma coisa que é da prática, a documentação sempre vai melhorando, tá? Documentação não precisa nascer perfeita. Não espere o manual pronto para começar, vai documentando de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, na parte de vendas aqui, de produtos, antigamente aqui, eu tinha, isso daqui era só em texto. Só que eu vi que é muito mais interessante eu documentar em vídeo. Eu tenho um playbook de venda, só que eu prefiro documentar em vídeo porque a pessoa, além de ter o texto, tem o vídeo e ela consegue ver na prática como funciona. Então é muito mais útil. É um organismo vivo e vai melhorando enquanto roda. Exatamente. Então documentação é uma coisa muito importante que a gente tem que ter se a gente quiser começar a delegar e ter mais pessoas na equipe. Pelo menos você tem que delegar coisas que são operacionais, criar coisa no Google Drive,
mandar para o cliente projetos, essas coisinhas assim que não exigem, que qualquer pessoa poderia fazer, é interessante que você tenha documentado para quando você necessitar terceirizar isso daí ou pedir para outra pessoa fazer, a pessoa só consulte o manual e execute o processo.